A vida é cheia de surpresas e eu posso te dizer de alguns sustos. Como é que a gente lida com isso quando tudo cai na nossa frente, né? Quero te contar que as surpresas elas vêm recheadas de coragem, ousadia, encanto, e os sustos vêm acompanhado de muitos medos. Nos últimos dias, a gente viveu uma grande experiência, que foi a entrega da Imersão 7, Imersão Guerreiras que dizem sim para si mesmas. Eu posso te dizer que foi a melhor entrega, a melhor imersão, foi o número 7. Foi quando eu tive belas surpresas. Foi quando a gente subiu no palco e no primeiro dia eu consegui entregar o método que estava totalmente desenhado na minha cabeça e a gente validou isso de uma forma falando de paz e falando de Pix, falando de segurança, falando de liberdade. As guerreiras que estavam lá, eram mais de 100 guerreiras, elas saíram com 2 mapas desenhados. De manhã, a gente falou de inteligência emocional, nós falamos de crenças, de sabotadores, falamos de como encontrar a nossa paz. E saímos de lá, sim, com 12 passos, 12 etapas de um mapa pessoal, para que a gente aprenda a dizer sim, sem querer carregar o mundo nas costas, sem querer se sentir culpada de muitas vezes ter uma pausa. E à tarde, nesse sábado de sol aqui em Florianópolis, eu trouxe a energia do dinheiro, a energia do Pix, a energia de dizermos sim para a surpresa de sermos livres. Livres para produzir, livres para compartilhar o nosso saber. E nesse mapa do Pix, nós desenhamos, muitas desenharam inclusive, novos projetos, novos produtos, novos cursos e saíram de lá fazendo novos negócios. Porque algo que eu me preocupo muito é surpreendê-las, falando em surpresa, com a coragem de já se vender, de já mudar algumas atitudes e já mexer no seu próprio posicionamento. Mas o método não é só paz e Pix, o método é paz, Pix e palco. E no domingo foi o dia especial para palco. Não só porque algumas das guerreiras, e eu dou palco para as minhas guerreiras, subiram ao palco e emocionaram assim, ó, de uma forma que eu posso dizer que eu nunca vi. Contaram histórias que eu mesma não sabia, algumas eu já acompanhava, mas elas entregaram alma, entregaram amor e entregaram conteúdo. Elas fizeram a diferença. Nesse domingo, eu trouxe o método de palco para o meu palco. Foi quando eu ensinei, foi quando eu compartilhei dicas, técnicas, segredos de como eu faço acontecer, porque palco é onde a gente expande, é onde a nossa voz ela vai para o mundo. E toda mulher merece ter a sua voz autêntica voando como as águias. Então o domingo foi muito especial. Mas por falar em palco e por falar em surpresas, porque as minhas grandes surpresas são os depoimentos, são os olhares de amor, são os resultados que elas imediatamente já conseguem ter ali. A minha grande surpresa nesses 2 dias foi que eu estava bem, foi que eu estava inteira, foi que eu estava iluminada, foi que talvez a primeira imersão de 7, em que eu realmente senti menos dor física, senti menos dor emocional e senti menos medo, apesar do susto que eu levei e o susto que nós levamos. Porque quando eu falo Shai, não sou só eu, né? É um time de pessoas, as minhas guardiãs, a minha família, principalmente, meu marido, meus filhos, meus amigos, e também todas as guerreiras. Nos últimos dias antes da imersão, tudo começou dia 19 de julho, na verdade, quase um mês antes da imersão, uns 10, 15 dias antes da imersão, eu fiquei doente. E eu raramente fico doente, apesar de ter uma alteração genética que assusta um pouquinho, porque eu já tive histórico de AVC e de alguns sustos que vêm acompanhado de medo. Surpresas vêm acompanhado de coragem, de ousadia, de ir além, de voos. Mas sustos nos seguram, sustos nos deixam com medo, sustos nos deixam no escuro, sustos nos deixam no chão. E eu fiquei realmente muito doente, como há muito tempo não ficava.
eu vou revelar isso para vocês, vou contar isso para vocês, porque eu tive a surpresa de ser convidada para gravar esse vídeo, coisa também que a gente nunca fez, pós-imersão. E eu tive uma pneumonia muito séria nos 2 pulmões e fui parar no hospital 3 vezes. Tive uma equipe maravilhosa me atendendo, fiz alguns exames, imediatamente fui atendida pelos meus amigos, parceiros, médicos. A vida nos dá surpresas maravilhosas quando a gente se doa para o nosso trabalho. Eu, por meio do meu trabalho, eu conheci e conheço pessoas incríveis na área da saúde. Tenho clientes, tenho amigas e eu fui muito bem atendida, muito bem acolhida, muito bem tratada. Mas eu tive o risco, inclusive na quinta-feira, véspera da imersão, de ter que desistir de tudo, de ter que cancelar tudo, porque os meus exames deram que eu estava com quase um risco muito alto de embolia pulmonar, eu acho que é assim que fala. Então eu fui fazer um exame raro que eu nunca tinha feito, fui atendida de noite num hospital, tomei medicamentos novos, fui acompanhada aqui na minha casa pela minha médica, fisioterapeuta, fonoaudióloga e todos os recursos que a gente podia ter para que na sexta-feira eu já estivesse bem e no sábado e no domingo estivesse inteira. E o grande risco, o grande medo é que eu saísse no domingo da imersão direto para o hospital, o que não aconteceu. Posso te dizer que eu fui muito disciplinada, coisa que eu não me considero tanto, mas eu fui muito disciplinada no tratamento, mas eu resgatei e acendi uma fé em Deus, porque a gente pode ser guerreira. Eu sabia que eu subiria naquele palco se eu tivesse condição, né? Claro que eu não tivesse hospitalizada, como uma guerreira, e que eu iria até o final e que eu entregaria todo o meu melhor, como eu sempre fiz. Mas eu sou mais do que uma guerreira. Eu sou uma herdeira de Deus, eu sou uma mulher que tenho fé, eu sou uma mulher que eu acredito, eu sou uma mulher que não é por mim que eu estou lá, é por todas as outras que estão lá. Porque se eu tenho essa força, se eu tenho essa fé, se eu tenho essa luz, eu acendo a luz das outras e essas mulheres multiplicam. Esse é o meu olhar, essa é a minha missão, é a minha doação. Então, como herdeiras de Deus que somos, Ele fez o seu papel, como sempre fez. Sábado eu estava maravilhosamente curada, estava realmente, surpreendentemente, como nunca estive, com uma força, com uma saúde, com uma luz, e foi a melhor imersão que a gente fez, apesar da gente ter sentido o maior susto, o maior medo, e por alguns dias, eu perdi sono, eu chorei, eu rezei, e eu me agarrei nos meus, agarrei na minha fé, me agarrei no meu marido, nos meus filhos, e em todos que sempre torcem pela gente. Porque se a gente é guerreira, é porque a nossa guerra é uma guerra muito maior. É uma guerra de amor, é uma guerra de paz. É uma guerra de a gente não se calar e levar a nossa voz amorosa para o mundo. Então eu estou aqui hoje para agradecer cada um de vocês que orou, que torceu, que vibrou, que se transformou e que transbordou, porque a luz da gente transborda nesses últimos dias. E agradecer a todo mundo que esteve comigo e dizer que eu saí mais forte e muito mais feliz. Porque se a gente atravessa um deserto, quando a gente encontra a surpresa desse oásis, realmente a gente reconhece que a gente não veio a passeio. Então, foi demais. Espero você, inclusive, na imersão 8, para fechar esse ano, que tem sido um ano desafiador, mas foi um ano de muito aprendizado.